Então pode continuar sentados. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 em diante. Aleluia, te adorarei, meu Senhor, para todo sempre. Toda honra, glória e poder seja somente para ti, Jesus, nosso Deus glorioso. Deus, Ele sempre esteve e estará conosco. Ele nunca nos abandonou. Muitas vezes ficamos desviados. Outrora nós pecamos e abandonamos Deus. Só que Deus não nos abandona. E graças a Deus que estamos aqui novamente. Deus, Ele faz de tudo para nos resgatar. Nós somos muito importantes para Deus. Nós temos que reconhecer isso. Então, quando nós nos desviamos de Deus e procuramos outros lugares, outros deuses, Deus também se entristece. Por que nós vamos procurar outro Deus se Ele não faz nada, se Ele só nos prejudica? Por quê? Porque não existe. Aquele outro Deus que você procura é o diabo, é Satanás. Ele vai colocando em nossas mentes coisas erradas. E nós temos que nos voltar realmente para quem é necessário. Somente adorar a Jesus. Amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 9, versículo 36. A ressurreição de Dorcas. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. Então, tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com o servo Simão Curtidor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele nos ressuscita a cada manhã. Ele ressuscita aquilo que está morto dentro de nós. O que está morto dentro de você? A fé. Você perdeu a fé? Deus ressuscita. Você perdeu a esperança? Deus ressuscita. Só em Jesus nós teremos aquilo que nós mais precisamos. Então havia em Jope uma discípula de Jesus. O nome dela era Tabita ou Dorcas. Então essa mulher, muitas pessoas a conheciam porque ela era uma costureira.
e ela era conhecida por suas boas obras. Amém. Glória a Deus. Como que você quer ser conhecido? Como uma pessoa assim que não ajuda ninguém, não está nem com ninguém, ou pelas suas boas obras? O que você vai deixar para a sua geração, para a sua próxima geração, para o ambiente que você vive? Que legado que você vai deixar aí? As pessoas vão lembrar de você como? Que você é uma boa pessoa. Então, acontecendo, semana passada, já umas 2 semanas, está acontecendo o seguinte: a escola que eu estava trabalhando, apareceu uma professora que foi minha aluna. E aí ela comentou com meu marido: a professora eu lembro dela, ela deu aula para mim. Ela é brava, nossa, ela é muito brava, mas olha, ela é boa professora. Então, a gente tem um lado negativo, mas também tem um lado bom. Graças a Deus que eu tenho alunos que se tornaram professores, médicos, policiais. Então, é isso que Deus me deu, foi esse dom que Deus me deu de ensinar, que também é difícil, né? Ter salas com vários alunos que não prestam atenção, que são mal educados, né? Muitas vezes, mas sempre temos uns que lembram da gente. Então, pelo menos nos últimos 30 anos, eu sei que eu tive muitos alunos. E sei que esse é o legado que eu quero deixar, né? Vai ter aluno que não vai gostar de mim, é claro. Depende do aluno, né? Se for um aluno ruim, bagunceiro, eu vou chamar atenção, então ele não vai gostar de mim. Mas se for um aluno bom, que presta atenção ali certinho, né? Como eu tenho uma ex-aluna que ela se tornou uma professora de inglês por minha causa, ela gostava, acabou gostando daquela matéria, por isso, amém, glória a Deus, por isso. Amém, Jesus, glória a Deus. Então, essa mulher aqui, as pessoas a conheciam como uma costureira que ajudava com boas obras e esmolas. Então ela não só ajudava as pessoas que precisavam, que necessitavam, mas ela também dava esmolas. A gente sabe que ajudar uma pessoa é uma coisa, dar esmola é outra. Não é? Então quando você vê alguém que está na rua, que pede alguma coisa, então você vai lá e dá uma esmola para a pessoa. Então aquilo é um ato de bondade para com Deus. Então se você ajuda de todo o seu coração, que sua mão esquerda não veja o que a direita fez. Você também não pode, né, ter gente ajudando aí, estou ajudando lá no Rio Grande do Sul, deitando, isso aí também não é. Você querer ajudar ali com todo, né, o seu coração, você quer se aparecer. Tem muitos aí que querem se aparecer, infelizmente. Então nós temos que fazer com amor, sem precisar ficar falando para todos que fez isso, fez aquilo. Então essa mulher, aconteceu que ela estava enferma, ela ficou doente e morreu. Então mesmo sendo uma pessoa, ela era discípula de Jesus. Então provavelmente ela ficou sabendo das obras de Jesus, conhecia a Pedro, né, os outros apóstolos, e ela se tornou uma discípula de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Você é discípula de Jesus? Que boa obra que você está fazendo para Jesus. Porque Jesus, Ele vai ver o que você está fazendo. A fé sem obras é morta. Você tem, eu tenho muita fé, eu creio em Jesus, creio que Cristo é o nosso único Salvador. Mas e as obras? Que obras que você está fazendo? O que você está fazendo para ajudar seu próximo? Você vê alguém necessitado, você não liga, não faz nada, você dá um jeito de ajudar. Que obras você está fazendo? Porque Deus vai marcando ali, né? Tem um caderninho que Deus vai marcando. Suas boas obras vai ser pesado ali na balança. Deus vai ver o que você está fazendo.
Porque Jesus dizia, se muitas vezes você ajuda uma pessoa, né, fala assim, mas quando eu tive frio, você me deu de cobrir, você me deu roupa, você me deu de comer, de beber, foi a mim que você fez. Mas quando que eu fiz isso? Quando você ajudou as outras pessoas, você também está fazendo para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É para Jesus que você está fazendo. É para Ele. Por isso que tem que ser feito com amor. E aí essa mulher aqui, ela ficou doente e morreu. Então quer dizer, não é porque a gente está na obra de Deus, estamos fazendo ali a obra de Deus, pregando, né, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, nós não vamos ficar doentes, não vamos ter tribulações, nós vamos ter o deserto, nós vamos passar. E essa mulher aqui provavelmente, né, ela deve ter ficado doente, que chegou a um ponto assim que não teve jeito mais, que não tinha mais o que fazer, ela acabou morrendo. Então aqui a Bíblia não diz se ela era, a idade, não fala a idade, né? Se é nova, se já tem uma idade avançada, né? Só diz que ela era uma costureira e que ela ajudava, né, as viúvas. As viúvas, naquela época, algumas quando não tinham filhos, elas eram desamparadas, né? Então elas viviam muito da ajuda de outras pessoas, né? Principalmente de esmolas. Mas se ela tinha um filho e tinha dívidas, o marido deixou dívida, então ela também tinha que pagar, né? O que aconteceu com Eliseu quando ele chegou lá no lugar, a viúva, ela ia perder tudo, e aí foi que Eliseu falou para ela encher, né, algumas vasilhas com azeite. Ela foi encher, então daquilo ali ela poderia pagar o que ela devia, ela ia perder até o filho dela. Então Deus ampara as viúvas e órfãos, né? Então muitas vezes as pessoas elas estão órfãs de Deus, porque elas abandonam, elas não frequentam o lugar, elas não vão em nenhum lugar, elas ficam órfãs, fica Deus dará, como diz. E aí a pessoa ela acaba dando brecha para o inimigo entrar na vida da pessoa. E aí essa mulher, ela ficou doente, morreu. E aí provavelmente, né, às vezes tinha alguém com ela, então foram lá lavar o corpo dela e colocaram em um quarto alto. Então geralmente quando morre, o que você vai fazer? Enterra, né? Morreu, enterra. E aqui nesse caso, o que elas fizeram? Elas foram lá, lavaram o corpo e colocaram num quarto alto. Para onde que nós temos que olhar? Para o alto. Não enterre aquilo que você tem no seu coração. Não enterre aquilo que você tem de propósito na sua vida. Que Deus tem propósito na sua vida. Só que a gente tem que lutar para ter aquele propósito. Então você vai passar por dificuldades, vai ter processos para passar por aquilo. E o que nós vamos fazer? Quando nós temos um problema, nós vamos para o quarto, vamos lá na intimidade com Deus no quarto, vamos nos fechar, vamos nos ajoelhar e orar a Deus, pedir, clamar a Deus. O nosso grupo, né, de oração que nós temos, nós pedimos, intercedemos uns pelos outros. O que essas mulheres fizeram, né? Elas estavam ajudando ali. E aí nós vamos no quarto, nós nos fechamos lá e nós pedimos a Deus para fazer o que é correto, pedimos ajudas, clamamos, muitas vezes que Deus coloque a mão, só que tem tempo, muitas vezes não é no nosso tempo, a gente tem pressa, a gente quer para agora, né? Somos ansiosos, né? Queremos tudo para ontem. Né? Uma criança, às vezes você fala para ela, você vai fritar um ovo, ela já quer na
espera fritar ainda, tem que ferver, às vezes tá quente, tem que comer, vai queimar a língua, né? Não espera esfriar. Então, é um tempo, é um processo. E muitas vezes demora. Então, nós temos que saber esperar. Amém, Jesus. E ali naqueles dias que foram difíceis, né? Muitos dias difíceis que nós passamos em nossas vidas, nós não sabemos mais o que fazer. Nós, muitas vezes, achamos assim, nossa, não tem mais solução. O que tinha que fazer, eu já fiz. Aí o que a gente vai fazer? Colocar nas mãos de Deus. Amém, meu Pai. Vamos levar as nossas petições lá para o alto, para os céus. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem dos céus. Amém. Meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Amém, meu Pai. Aleluia. Para Deus nada é impossível. Aleluia. Tudo Ele pode. Aleluia. Deus, para Ele não tem impossível. Para Ele não há nada impossível. Deus ressuscita. Deus faz voltar a vida. Deus faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo eternamente. E aí quando a gente chega lá e pede, se humilha, nós nos ajoelhamos para Deus. Muitas vezes não sabemos o que dizer, mas Deus sabe, mesmo sem palavras. Ele sabe o que a gente vai pedir, mesmo a gente chorando, sem pedir nada. Deus sabe o que a gente está passando aqui dentro. Deus conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Deus sonda os nossos pensamentos. Ele conhece tudo o que a gente está passando. Dele a gente não tem como esconder. Às vezes a gente disfarça, vai em algum lugar, está tudo bem, tá tudo bem, mas realmente muitas vezes não está. Ali dentro, ali parece que está doendo, está machucando. E é nessa hora que nós sabemos que é só Jesus que pode curar. É só Jesus que pode arrancar aquilo lá que está dentro de você, que está te apertando, te afligindo. É Deus que vai fazer isso daí na sua vida, é só Ele. E aí o que as pessoas fizeram? Lavaram ela, colocaram ela naquele quarto, deixaram lá. O coração, a razão ia pedir para enterrar, só que foi o Espírito Santo que tocou o coração daquelas mulheres para que levassem para um quarto. E aí eles foram para outra cidade, em Lida, souberam que Pedro estava lá e chamaram Pedro. 2 homens foram lá, chamaram e falaram para ele: se o senhor puder, quanto antes venha. Quando Jesus estava em Betânia, ele não estava ali, ele estava longe, né? E aí chamaram ele para dizer, falou assim: olha, Lázaro, aquele quem tu amas está doente. Só que Jesus não foi, ele demorou para ir. E aí ele falou assim: não, isso será para a glória de Deus. Então muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente não entende, fala, mas por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Alguma coisa, será que eu fiz algo errado? Nossa, onde que foi que eu errei? Eu não estou certo, Deus me mostra. Só que tudo isso é para a honra e glória de Jesus. Tem certas coisas que é necessário acontecer nas nossas vidas para que a gente aprenda. Para a gente aprender a ser totalmente dependente de Deus. Saber que é Ele que vai resolver, é Ele que vai suprir tudo, é Ele que vai fazer. Amém, Jesus. E aí foram chamar Pedro, Pedro veio. Aí ele chegou lá na casa, aí as mulheres falaram, né? Olha só o que ela fazia aqui, mostraram as túnicas, as roupas, né? Então, provavelmente a hora que ele chegou, aquelas mulheres todas estavam chorando, tristes, né? Porque perderam de uma amiga, né? Que ficava sempre ali. E aí mostrou para ele, falou assim: olha só o que ela fazia. Ela era uma costureira. Então hoje em dia ainda é considerado importante, né? Porque tem gente que não sabe nem colocar um botão, né? Às vezes vai rasgar uma roupa, precisa costurar. Então você imagina fazer roupas lindas, maravilhosas, a pessoa tem que desenhar, cortar, até
para mim, mas não deu muito certo não. Não é todos que têm esse dom. Então Deus deu esse dom para essa mulher. O que ela fazia? Ela usou aquele dom dela de costureira para ajudar as viúvas. Então ela fazia as roupas e doava. Ela ajudava. E aí as mulheres mostraram tudo, né, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Então elas estavam juntas ali, sempre. E aí Pedro disse, né, então vamos sair todo mundo, né? Tinha provavelmente muitas pessoas que começam a falar um aqui, outro ali, então fez todos sair. Aí o que Pedro fez? Ele foi lá para o quarto sozinho, orar a Deus, suplicar. Ele se ajoelhou e orou a Deus. Amém. Muitas vezes tem pessoas na nossa vida que estão atrapalhando. Em vez de ajudar, atrapalha. Fica aquele monte de gente, igual quando a gente quer resolver uma coisa, um fala aqui, outro fala ali, não resolve nada. Então, muitas vezes é melhor sair todo mundo para que seja feito uma coisa certa. O que Pedro fez ali? Resolveu, falou assim, não, vamos sair todo mundo, melhor sair. E foi ele e Deus. Foi entre ele e Jesus. Então ele entrou naquele quarto. Ele orou a Deus. Ele se ajoelhou. Ele fez um pedido para Deus. Quando Jesus estava andando, também chegou outras pessoas perto dele. Jairo foi, né, Jairo pediu que chamasse Jesus, porque a filha dele também estava doente. E Jesus falou assim, não, então vamos lá. Só que enquanto ele estava indo, que ele curou a mulher com fluxo de sangue, depois chegaram para ele e falaram, não precisa mais não, ela já está morta. Né? E Jesus falou, não, ela não está morta, ela dorme. Aí quando ele chegou lá na casa, Jesus também pediu para que todos saíssem. Então só ficou os pais da menina ali e dois apóstolos. Então foi que Jesus falou para a menina, Tabita, levanta. Então ele pediu para a menina levantar, ela estava morta, só que Jesus ressuscitou aquela menina. Então Pedro, ele orou. Então ali ele estava pedindo para Jesus também. Porque ele também foi um apóstolo de Jesus que conviveu com ele e viu muitos milagres. E ele também negou Jesus, só que Jesus perdoou, porque era preciso que acontecesse aquilo. E ele ficou firme ali, não teve medo e continuou a obra que Jesus pediu para que ele fizesse. Então ele andava em todos os lugares. Então a hora que você está necessitado, que você está precisando, né? Quando você está triste, precisando de oração, você vai pedir para quem? Você precisa pedir para o pastor, para a pastora, para alguém que você conhece, que você tem confiança. É para eles que você vai pedir. O que eles fizeram aqui? Então provavelmente eles chamaram Pedro porque eles estavam desolados. Eles não sabiam, né, o que fazer, eles estavam tristes. Mas acho que eles nem imaginavam que iria acontecer um milagre ali. Aí Pedro chegou lá e foi. Todos aqueles que estavam ali, ele pediu para sair e ficou ele sozinho. Deus muitas vezes vai te deixar sozinho. Ali, às vezes até você vai se sentir abandonado, mas não é sozinho, porque Jesus está contigo. Ele não te abandonou. Você nunca vai estar sozinho. Pense nisso, nunca. Nunca, nunca. Você tem que aprender a ouvir a Deus falar no seu coração. Deus não te abandona, não. Ele está te moldando. Você é um vaso que Deus está te moldando para Ele poder te usar. Você vai ser muito usado na obra de Deus. Basta você querer. É Jesus que vai capacitar. Ele não escolhe pessoas capacitadas. É Ele que vai capacitar. É Ele que vai fazer. Porque é Ele que é
precisar de você para fazer essa obra. E aí foi que Pedro subiu lá naquele quarto e ele pediu para Deus, fez uma oração. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Jesus ressuscitou aquela mulher. Jesus ressuscitou ali. A mulher estava morta. Pedro orou, pediu a Deus. E ele foi lá, falou para ela: Tabita, levanta. Aí ela voltou assim, abriu os olhos. Aí ela viu Pedro e sentou-se. Amém, Jesus, amém. Se não fossem esses amigos que essa mulher tinha, provavelmente ela ficaria ali um tempo morta. Às vezes só depois iriam descobrir. Nós temos que ter amigos de Deus em nossas vidas, amigos verdadeiros que vão te ajudar, te levantar na hora que você mais precisa, na hora que você está ali caído. E muitas vezes não é com dinheiro, porque dinheiro ajuda, mas não é tudo. Às vezes você precisa de um ombro amigo, você precisa conversar, porque Jesus usa as pessoas para isso. E essas amigas aqui que ficavam com ela pediram que chamasse Pedro. Eles chamaram a pessoa certa, eles chamaram a pessoa que representa Jesus ali. E aí ele foi lá, orou por ela, e ela ressuscitou. Ela voltou à vida. Deus vai te dar a vida novamente, creia, Ele vai te dar a vida que você pediu a Deus. Isso não é para sempre, é um processo. Ela passou por um processo, ela ficou morta ali um tempo. E aí quando Pedro pediu para ela levantar, ela não levantou correndo. Ela abriu os olhos primeiro, aí ela olhou, sentou. É todo um processo. Quando a pessoa sofre um acidente, né, a irmã Helena sabe muito bem, é um processo. Depois a pessoa quebra a perna, quebra o braço, ela vai ter que fazer fisioterapia. Parece que é uma coisa chata. Nossa, tudo isso aqui, 1 hora por dia. Mas ela vai, com o tempo, voltando ao normal. Eu já precisei fazer muitas vezes fisioterapia, principalmente no braço. Eu não conseguia levantar o braço. E foi com o tempo. Todo dia fazendo um pouquinho, até voltar ao normal. A nossa vida com Deus é assim também. Deus vai te moldando, é um processo que Ele vai fazendo na sua vida, né? Na sua casa, na sua família. Você tem que ser um propósito na vida de Deus para ajudar muitos, não só na sua casa, na sua família, também no seu trabalho, na igreja também. Nós temos que ajudar a fazer a nossa parte aqui. Porque nós estamos unidos em Cristo Jesus aqui, pelo mesmo propósito. Nós cremos no mesmo Deus. Então nós temos que continuar firmes aqui. É para isso que nós estamos. Para curar uns aos outros, para orar uns pelos outros. Ver as necessidades que o outro tem, que o outro precisa. Sozinho lá em casa, você fica lá, você vai ficar sentada lá, aqui também você vai ficar sentado. Não vai? Mas não é melhor ficar sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, louvores, engrandecendo a Deus, conversando com Deus e sendo curado, do que ficar em casa às vezes sem fazer nada? É muito melhor. Eu não me arrependo de ter que andar 140 quilômetros 2 vezes por semana, então já daria 280. Eu não me arrependo, porque Deus que está me sustentando, é Deus que está fazendo. Deus está operando na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu sei que é Ele que vai suprir as necessidades que eu preciso. O que eu puder fazer, eu faço. O que Deus puder fazer, é Ele que vai fazer. Mas eu também tenho que fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, como que Deus vai trabalhar na sua vida? Você quer ser curado? Tá, então procure. Pegue firme com Deus. A irmã Elisa sempre dá um jeito, vem aqui só para mudar mesmo, que ela não consegue vir
seguir andando com as próprias pernas, mas se precisar a gente vai buscar, tudo bem, não seja por isso. Mas ela está vindo. Enquanto ela pode, enquanto você está podendo, venha para a casa de Deus. Continue firme. Nós temos que ter essa união aqui. É isso aqui que Deus quer ver. Para isso tem um tempo. Deus, se não quisesse tempo, Ele não teria feito. Tempo de Salomão. Que nós temos que nos reunir, continuar unidos em Cristo Jesus. Mas Pedro, ele pegou na mão dela, ela se levantou. E aí chamou as outras pessoas, as viúvas, e entregou ela viva. Então imagina a alegria que foi de vê-la ressuscitada. A mulher estava morta. E de repente ela voltou à vida, porque foi Jesus que restaurou a vida dela. Coisa linda, aleluia. Jesus usou Pedro. Pedro estava ali, Pedro teve fé. Ele foi lá, orou e a mulher ressuscitou. Ela voltou à vida para ela continuar fazendo a obra. Aleluia. Ela já estava fazendo a obra. A mulher já era salva, por quê? Porque ela já cria em Cristo Jesus. Ela já estava salva. Mas Deus resgatou ela novamente para ela continuar fazendo a obra que ela começou. Você também tem que continuar fazendo a obra que Deus tem para você. Deus tem um propósito na sua vida. Continue e pegue firme. Porque se você desistir desse propósito, aí depois não pode reclamar que não está dando certas coisas, porque que acontece isso, aquilo. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Vai ter as lutas ali. Mas Cristo sempre vai estar com vocês, né? Então tem momentos que a gente pensa, né? Fala, puxa vida, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? E aí depois a pessoa tem uma oportunidade de ir para a casa de Deus, agradecer tudo aquilo que Ele te deu. E aí o que a pessoa faz? Ah, não, acho que hoje eu não vou não. Ai, melhor não. Vamos fazer de tudo para adorar a Deus, que é o que Ele merece. Toda honra, glória e poder a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado.